Olá, amigos. 21 de junho de 2013. Legítima defesa em foco. Caros amigos, não se pode deixar de comentar, e aqui são três grandes focos da nossa preocupação: a defesa da vida humana desde a fecundação, a segurança pública para todos, os cuidados do cidadão com a segurança pública e o inalienável direito à legítima defesa. O atual estado de coisas do nosso país, com esses movimentos de massa que sobressaltam a população e se traduzem em formas violentas de aparentemente apresentar um protesto adequado, de aparentemente apresentar um protesto justo. Amigos, eu tenho estado muito preocupado, porque conversando com pessoas que comungam do nosso pensamento, observo que algumas delas, sem maior análise, se dispõem a apoiar esse movimento, embora não a ir às ruas, mas até debatem, dizendo que é necessário, que o movimento é correto, e pensam, alguns, erroneamente, que esse movimento se volta contra o atual poder, se volta contra PT, se volta contra Dilma Rousseff, se volta contra Fernando Haddad e outros próximos do poder da esquerda petista em nosso país. Prestem atenção, por favor. Não poderia estar mais errada essa análise. O que nós temos em marcha é um processo revolucionário, aparentemente iniciado sem orientação de liderança, espontaneamente, apenas pelas convocações esparsas feitas através das redes sociais, notadamente os Facebook da vida, como se estivéssemos assistindo a uma reedição no inverno brasileiro da chamada Primavera Árabe, que derrubou do poder alguns governos ditatoriais em outras partes do mundo. E na verdade os derrubou apenas para substituí-los por outro tipo de ditadura. Então vamos começar a atentar primeiro para essa realidade, a substituição de uma ditadura pela outra. Nós temos de fato uma ditadura que não tomou completamente o poder e se exerce de formas mais sutis no nosso país. Mas ainda assim nós temos os dispositivos democráticos e certas salvaguardas democráticas em ação, em vigor, especialmente devido às amarras dos compromissos internacionais dos partidos de esquerda que estão no poder. Mas esse movimento que está nas ruas, vejam que aparentemente nos últimos dias não mostra liderança alguma, não tem líderes nominais e nem sequer apresenta bandeiras políticas. Mas voltem os seus olhos para o seu desencadeamento e o pretexto utilizado, que foi o aumento das tarifas de ônibus em várias capitais do país, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro. Voltem os seus olhos para os primeiros movimentos, as primeiras jogadas. O que é que estava nas ruas? Em massa, as bandeiras vermelhas do PSTU, do POC, do PSOL e de outras legendas ultra-esquerdistas, notadamente de orientação trotskista. Mares de bandeiras vermelhas. Depois, essas lideranças que agora se recolhem ao segundo plano, percebendo que não havia clima naquele momento e que nem era taticamente correto naquele momento denunciar a liderança do movimento, e sim trabalhar como se ele fosse algo espontâneo, social, necessário, saído da insatisfação da massa, recolheram suas bandeiras e colocaram pessoas nos movimentos, nas manifestações, para disparar as palavras de ordem, sem bandeira, sem partido, como se o movimento fosse apartidário e verdadeiramente não é. Majoritariamente, e ouçam as entrevistas no rádio e na TV para se certificar do que eu lhes digo, o movimento é composto de pessoas muito jovens que não sabem sequer o que estão a fazer nas ruas, que não tem sequer uma linha de pensamento, que não tem sequer uma orientação política, que falam coisas vagas o tempo todo,
como salvar o Brasil, melhorar o Brasil, mudar o rumo, sem saber para onde, para quê e como. Sem saber, na verdade, como exercer o poder caso cheguem a ele da noite para o dia. E também de bandos de anarquistas, cujo propósito é o caos, e que talvez pensem, sim, talvez pensem, que podem chegar à derrubada de um estabelecimento político completo, sem que ocorra a sua substituição por outro poder. Lê do engano, não há vácuo de poder. As lideranças que estão por trás desse movimento são lideranças ultra-esquerdistas de orientação trotskista, repito, que não tem nenhum problema em causar dificuldades, como efetivamente estão a causar dificuldades para o próprio governo central do PT e para o poder petista espalhado pelo país, encastelado em pontos extremamente importantes como a capital paulista. Lembrem-se do que Trotsky pregava. Ele pregava a revolução permanente. Ele pregava que há sempre uma classe opressora e uma classe oprimida. Que o propósito da classe opressora é se manter no poder. Que o propósito da classe oprimida é tomar o poder por um processo revolucionário. Mas, assim que a classe oprimida toma o poder, sempre na linha de pensamento de Trotsky, ela se torna a nova nomenclatura, o que é uma verdade também, é claro. E, portanto, ela precisa ser derrubada imediatamente por outro processo revolucionário. Por isso o Trotsky caiu em desgraça no Partido Comunista da União Soviética. Por isso ele teve de se exilar, se esconder no México. E por isso ele foi caçado e assassinado a machadadas pelo poder comunista mundial no México. Então esses grupos, dentro dessa visão de processo revolucionário permanente, não tem nenhum problema em causar dificuldades aos esquerdistas no poder. Mas poderão se compor taticamente com eles, desde que lhes seja assegurada uma parcela do poder. Eles sabem perfeitamente bem que manejar uma minoria violenta, uma minoria destruidora, uma minoria que provoca danos e ameaça a vida das pessoas, que estabelece o caos e provoca a desordem, é a melhor maneira de acovardar a maioria inerte, e nós temos uma maioria inerte, tomar o poder através da minoria e transformar essa minoria em maioria através dos mecanismos de terror. Esse tipo de processo a que estamos assistindo é o processo que produz os Zé Dirceus, que produz os Pol Pots, que produz os Guevaras, que produz os campos de extermínio, que produz os paredões de fuzilamento, que produz os enforcamentos em massa. E estabelece no poder, por 80, 90 anos, se tiver sorte em um determinado país, e vejam a história da União Soviética, uma minoria transformada em maioria pelo terror, completamente divorciada de qualquer sentido de utilizar o poder em benefício das outras pessoas, mas sim em benefício de si mesmo, porque o propósito deles é o poder, e tomar conta das benesses do poder, como estamos assistindo no nosso país, embora eles tenham chegado ao poder pela via institucional, e como assistimos em toda a história de terror do comunismo internacional, especialmente da União Soviética, com 100 milhões de mortos produzidos, a forca, a bala, de perseguição, sob tortura e de fome. Não se iludam, neguem o seu apoio a esse movimento. Não pensem que estão lá nas ruas as pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito. Não estão, exceto as desorientadas, que são mera massa de manobra. As pessoas que defendem a vida humana desde a fecundação, as pessoas que defendem o direito à livre liberdade de expressão, as pessoas que defendem um processo de alternância de poder verdadeiro, que de vez em quando, pela crítica popular, se traduza no voto das urnas e apeie do poder um grupo que não serve mais ao país por processos pacíficos. Não pensem, senhoras e senhores, que estão nas ruas as pessoas que pensam como vocês, que iriam para as ruas sim, numa situação crítica de necessidade, em última análise, e até empunhando armas, mas para defender a liberdade, como já aconteceu na história recente do país.
desse movimento aparentemente acéfalo só pode sair o terror brutal de uma ditadura como nunca se viu, provavelmente, na história do mundo. Então não sejam partícipes disso, não sejam ingênuos, neguem o seu apoio a essa malta violenta, ofereçam o seu apoio a quem propugna pela moderação neste momento, e especialmente ofereçam o seu apoio à força policial, que tem o dever de preservar a ordem pública e da melhor maneira possível defender a todos. O quebra-quebra inicialmente atinge os bancos para sinalizar que atinge o capital internacional, mas logo mais, como já está acontecendo, promove os saques em massa, atinge o pequeno comércio e logo mais atingirá, como atinge as pessoas comuns, suas residências e o transporte público que deveria servir a todos. Preço de tarifa é mero pretexto. Claro que, para terminar, nós devemos chamar a atenção para um fato muito importante. Essas autoridades que recuaram agora do aumento do preço das tarifas, se tinham dados de política econômica suficientes para evitar um reajuste que fosse prejudicar o orçamento familiar, por que não o fizeram antes? E vem fazê-lo agora sob pressão. Ao fazê-lo sob pressão, fazem o jogo exatamente dos revolucionários. Porque agora eles se sentem com força. Agora eles percebem que pelo terror que é promovido, mantido por eles, então não me venham falar de movimento pacífico, infiltrado, porque não é isso, não é movimento pacífico infiltrado, é um movimento violento. Percebem agora que tiveram uma vitória importante em cima de uma tese falsa e que poderão partir para a maior violência e para o atingimento dos seus verdadeiros objetivos. Nada que ver com o preço da tarifa de ônibus. E esses governantes irresponsáveis deveriam sofrer um processo de impeachment. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.